Esse é o SBGG Cast, o podcast da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Por aqui você confere novidades, entrevistas e muito mais. Março é o mês das mulheres, mas falar sobre saúde feminina precisa ir muito além de uma data no calendário. A mulher vive mais do que os homens, mas nem sempre vive melhor, especialmente quando falamos das mudanças hormonais que acontecem ao longo da vida. Climatério, menopausa, envelhecimento, qualidade de vida. Ainda existem muitos mitos, medos e informações desencontradas. Hoje, vamos conversar sobre terapia de reposição hormonal, a TRH, sob duas lentes que se complementam, a ginecologia e a geriatria. Nosso objetivo aqui não é prescrever fórmulas, mas ampliar o entendimento, derrubar tabus e ajudar cada mulher a fazer escolhas mais conscientes sobre o próprio corpo e o próprio tempo. Para essa conversa, recebemos dois especialistas que lidam diariamente com mulheres em diferentes fases de vida. Doutora Ana Canedo, médica geriatra, e Dr. Márcio Rodrigues, ginecologista. Sejam muito bem-vindos, agradecemos o convite e a presença de cada um de vocês. Bom, vamos começar então. Primeiro a gente passa a pergunta para o doutor Márcio. Quando a gente fala sobre climatério, né, e menopausa, ainda existe muita confusão. Eu acho que inicialmente, se você quiser definir um pouquinho o que seria climatério, o que seria menopausa, e a partir disso, em que momento a TRH, a terapia de reposição hormonal, entra como possibilidade? Tá certo. Muito obrigado pelo convite. Me sinto muito honrado de estar aqui com vocês, desse grupo da geriatria, que é um grupo tão bom de trabalhar, né? Mas vamos lá. O climatério é um período de transição do final da vida reprodutiva da mulher para a senilidade. E a menopausa em si, ela é só uma data, né? Onde ocorre essa última menstruação. E, portanto, a gente só pode falar em menopausa depois de 12 meses consecutivos de ausência espontânea da menstruação. A média das mulheres entrarem no Brasil, em um estudo que eu fiz junto com a USP, a UFMG e USP, nós levantamos que a média desse nosso grupo, um grupo de 1.139 mulheres investigadas, 53 anos. É uma média um pouquinho alta porque varia ali de 42 a 52. Quando ela ocorre antes dos 40, a gente chama de insuficiência ovariana prematura, e entre 40 e 45 anos, quando ocorre espontaneamente, nós chamamos de menopausa precoce. Os principais sintomas que ocorrem durante esse período, Mariana e Ana, os mais conhecidos são os sintomas vasomotores, que nós médicos conhecemos, mas que é conhecido pela população como fogachos ou ondas de calor, que tem uma frequência variada, né? Uma em cada 8 mulheres vão ter sintomas. E 25% dessas 8 aí vão ter sintomas intensos, graves, com repercussões muito importantes em sua vida. Então pode surgir junto desses sintomas sudorese, distúrbio do sono, porque ela acorda à noite em função dessa onda de calor. Junto com essas queixas podem apresentar queixas urogenitais, como ressecamento vaginal, dor para ter relação, infecções urinárias de repetição. Outros sintomas inespecíficos também as pacientes podem apresentar o famoso brain fog, que são sintomas muito clássicos que eles às vezes podem surgir muitos anos antes dessa data da última menstruação, são aqueles pequenos esquecimentos do dia a dia, esqueci onde que pus a chave, esqueci uma tarefa que eu tinha que fazer, o que mesmo, qual que é o nome daquela pessoa, qual que é o nome daquele livro, aquele filme que eu vi. Isso é também muito comum, né? Esses são os principais sintomas. E além do brain fog, você também pode ter alterações do humor, uma labilidade emocional muito grande. Outros sintomas menos frequentes, mas também não deixando de ressaltar a importância deles, são as dores articulares, dores musculares. Às vezes, os pacientes também queixam alterações em pele, em cabelo, em unha, que também, às vezes, deixam passar despercebido e não comentam esses sintomas. Algumas mulheres também podem apresentar perda urinária de esforço durante esse período ou uma piora dessa perda urinária.
E, finalmente, para concluir de sintomas, algumas mulheres podem apresentar uma queixa de aumento da frequência cardíaca, principalmente durante o período que está ocorrendo o fogacho. Quando que a gente poderia entrar com a terapia hormonal? É importante, Mariana e Ana, a gente hoje não tem falado de terapia TRH para a mulher que entra na menopausa espontânea depois dos 45 anos. A gente fala terapia hormonal da menopausa. Por quê? A terapia de reposição hormonal ela deve ser exclusiva e única para aquelas pacientes com insuficiência ovariana prematura, que ocorre antes dos 40 anos. Esta é a real paciente que merece ser feita a reposição hormonal, porque essa paciente tem muitas consequências a longo prazo da não utilização do tratamento. Mesmo elas sendo pouco sintomáticas ou assintomáticas, é obrigação do médico, mesmo que é lógico, né, que não se não tiver nenhuma contraindicação de fazer a terapia hormonal. Então, eu acho que eu consegui responder as 3. Faltou mais alguma, Mariana? Não, foi perfeito, Márcio. Então, realmente seria essa terapia hormonal da menopausa, né, que a gente vai falar no período, após 45 anos, né, até com o estudo que você coloca a prevalência que você teve em relação à idade e a prevalência dos sintomas também que levam à busca, né, e à procura do profissional. E aí, Ana, estendendo para você, comenta pra gente as mudanças hormonais impactam na saúde da mulher a médio e longo prazo. O Márcio traz pra gente o brain fog, né, que seria essa névoa mental tão comum nessa mulher nessa fase. Fala um pouquinho pra gente em relação a essas mudanças hormonais e esse impacto na vida do dia a dia dessa mulher. Mariana, também gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com você discutindo um tema tão importante, né? E importante para a saúde da mulher que envelhece. E assim, quando a gente olha para o envelhecimento, a gente entende que essa fase da transição menopausal, ela representa muito mais do que um mero final do ciclo reprodutivo, né? Ela tem um impacto biológico que vai se refletir décadas depois na trajetória do envelhecimento dessa mulher. Então ela pode influenciar na diferente velocidade de envelhecimento entre diferentes mulheres. Então a gente sabe que ali a queda do estrogênio tem efeitos sistêmicos que vão repercutindo nas próximas décadas e podem ocasionar lá 2, 3 décadas depois consequências muito importantes para o envelhecimento. Então, a queda do estrogênio está associada à questão da saúde óssea, né, osteopenia, aumenta a prevalência da osteoporose que acontece depois da menopausa e que é uma consequência muito conhecida, mas que 2, 3 décadas depois pode levar aí a fraturas, a dores crônicas, a perda da funcionalidade dessa mulher e um envelhecimento, patológico, né. A alteração da composição corporal, que começa também nessa fase, com o aumento do conteúdo de gordura, a perda de massa muscular, que começa a declinar e vai se dando de forma mais acelerada nas décadas subsequentes também, eh ao chegar no envelhecimento, vai trazer uma repercussão maior em termos de funcionalidade, aumento do risco de quedas, desequilíbrio para esses idosos. O cérebro, ele também passa por alterações, por repercussões durante essa fase de transição menopausal, que podem ser transitórias, né, como o doutor Márcio falou, o brain fog, que são as alterações aí de concentração de memória. Isso pode se dar de forma transitória, mas existem estudos hoje em dia que mostram que a os transtornos cognitivos e os quadros demenciais, eles são mais frequentes nas mulheres. Então, os principais fatores de risco para demência são a idade avançada, a genotipagem APOE e o sexo feminino. Então, é possível que as alterações hormonais relacionadas à menopausa possam aumentar o risco de algumas mulheres mais suscetíveis a ter um risco maior do desenvolvimento da doença de Alzheimer no futuro. E as alterações de humor que são muitas vezes subdiagnosticadas nessa fase, né, o aumento, da prevalência de ansiedade, depressão, que, por passar anos sem tratamento adequado, ali, sem
real entendimento da etiologia do que se passa, pode trazer repercussões. Aí também essa fase avançada da vida que eu às vezes fico observando, né, e conversando com algumas pacientes que eu recebo no consultório sobre essa fase, como era essa fase de vida delas entre ali os 50, 60 anos, muitas das vezes a gente, eh, observa que algumas tomadas de decisão nessa época, em relação à situação conjugal, no trabalho, nos seus círculos sociais, talvez que possam ter sido influenciadas por essas mudanças hormonais e que possam ter impactado muito o envelhecimento em relação à forma como o envelhecimento se deu em relação às estruturas sociais mesmo, né, uma tendência maior à solidão, a chegar ao envelhecimento, à fase do envelhecimento sem o cônjuge, com um círculo social muito mais reduzido. Então, se a gente olhar mais profundamente, a gente vê que esses sintomas da menopausa, eles podem trazer muitas repercussões sim, no envelhecimento da mulher. Maravilha. E seguindo para a segunda pergunta, Márcio, quais seriam os principais benefícios comprovados da terapia hormonal na menopausa? E quais os critérios que você considera essencial antes de iniciar esse tratamento? Existe uma janela de oportunidade para iniciar essa terapia? Fala pra gente, Márcio. Mariana, excelente pergunta, né? Porque o que que nós temos hoje como comprovado, né? Então, nós temos 4 pontos principais: o tratamento dos sintomas vasomotores, que são os fogachos, as ondas de calor, sudorese; o tratamento da síndrome gênito urinária da menopausa, que a gente já abordou, com todos os seus sintomas; a prevenção de fraturas osteoporóticas em mulheres osteopênicas; e o último, que é o tratamento das mulheres com insuficiência ovariana prematura, né. Antigamente nós chamávamos falência, Mariana, mas a gente tirou esse termo porque ele é um termo muito pejorativo, né, porque a insuficiência ovariana, às vezes, o paciente ainda pode 5% delas podem até engravidar, né. Então esses são os 4 pontos principais. O que que nós temos observado? Que mulheres, os critérios, eles mudaram depois dos resultados ruins do WHI, que foram publicados em 2002, um dos braços do estudo, e em 2005, o segundo braço do estudo. Se avaliou que algumas mulheres que estavam nessa grande coorte, que eram mais de 27.000 mulheres, algumas se beneficiavam desse tratamento. E quais eram? Que hoje a gente coloca na questão de janela de oportunidade, que na verdade esse conceito ele é muito antigo. Ele vem de 1995, quando foram feitos estudos experimentais, né. Então a janela de oportunidade nada mais é o período ideal para se iniciar. Não que você não possa iniciar fora dessa janela. Isso também a gente tem que deixar claro para a população. Mas o ideal que você inicie esse tratamento, nós estamos falando de mulheres com menopausa acima de 45 anos. Não vamos fazer essa mesma alusão para mulheres com insuficiência ovariana prematura, ok? Então, o início deve ser feito nos primeiros 10 anos de pós-menopausa. E alguns acrescentam a idade de 60 anos, mas nós temos que tomar cuidado, porque nós temos pacientes com menopausa tardia, após os 55 anos. Então ele dá um choque de ideia com essa janela de oportunidade. Então, aí a opinião minha, Márcio, eu acho que a gente deveria manter a questão dos 10 anos de pós-menopausa para iniciar. Por quê? Porque a resposta ao tratamento, ela vai ser melhor em um organismo que ainda tem a capacidade de absorver essa medicação, que é um conceito na medicina, para facilitar para a população mais leiga, que existe uma interação desse hormônio dentro de uma casinha, que a gente chama receptor. Se essa casinha não está bem preparada, esse receptor está ruim, esse hormônio não vai ter como agir. Se ele ainda está bom, vai agir e vai fazer os benefícios. Então, por exemplo, o que já se observou, apesar de não ser indicação primária para isso, mulheres que iniciam a terapia hormonal na janela de oportunidade têm uma redução dos eventos cardíacos, tem uma melhora dessa função cardíaca quando se usa. Mas nós não estamos autorizados a utilizar a terapia hormonal para prevenção primária, mas se sabe que existe um benefício já em estudos randomizados.
não são estudos observacionais, né? O próprio WHI mostrou um tanto quanto essa função. Faltou mais alguma coisa, Mariana, que eu me perdi aí no Não, ficou perfeito. na fala? Não, tá excelente. E como é importante, né, a gente avaliar de forma individualizada, né, Márcia, a geriatria a gente faz muito isso, né, a Ana também. A Ana fala do consultório, fala dessas demandas, e como é importante a gente entender que a gente, não tem, regras a seguir, né, a gente na verdade vai avaliar cada caso, com a história, patológica pregressa e a história familiar, e é sintoma e impacto na qualidade de vida daquela mulher, e eleger ou não, né, ela a iniciar essa terapia de hormonal na menopausa. Eu acho que você falou um ponto, antes de passar para a Ana, só para complementar a Ana, não vou falar muito não, você falou um ponto extremamente importante, Mariana. Padrão ouro, individualizar. Eu dei uma aula recentemente, eu coloquei 3 pontos, e um deles é individualizar. Não adianta a gente achar e colocar todo mundo na mesma caixinha, que não vai funcionar. É, e é exatamente assim. A gente começa falando, né, não existem fórmulas, não existem regras a seguir, mas sim entender com a demanda de cada um. E aí eu te pergunto, Ana, comenta pra gente se essa decisão em relação a iniciar essa terapia, hormonal na menopausa é adiada. A gente recebe isso no consultório, dependendo da paciente, né, Ana? A paciente, por exemplo, que vai para uma geriatria preventiva, que começa com esses sintomas que você fala muito bem, das alterações de distúrbio de humor, que ficam às vezes um pouco ocultos e não claros em relação a ser, referente a essas alterações hormonais vivenciadas por essa mulher. E aí essa decisão é nossa também, do ponto de vista de encaminhar para um profissional, de acompanhar, né, de trocar com ela em relação ao momento, né, de iniciar. E aí me conta, em relação a essa decisão ser adiada, como que você vê, isso, Ana? Conta pra gente. Ariana, é até uma discussão interessante aqui da gente ter com o Márcio. Com frequência, nós recebemos no consultório, como geriatras, mulheres que passaram essa década da janela de oportunidade, não não foi oferecida a elas a reposição hormonal, e a gente olhando para trás vê que talvez essas mulheres pudessem ter se beneficiado de alguma forma, de terem feito essa terapia. Algumas até chegam ainda aos 60 anos com muitos sintomas vasomotores, né, eh, osteoporose muito grave, e tiveram sintomas muito intensos durante essa década, mas a gente sabe também que nessa última década que a gente viveu, essas questões relacionadas à menopausa ainda eram muito controversas, né, Márcio? Enfim, o que a gente sente é que nos últimos anos a gente trouxe à tona novamente essa discussão e talvez os direcionamentos, estejam mais claros aí nos últimos anos. E aí, bom, o que que a gente olha em relação a essas mulheres, que talvez tenham perdido benefícios biológicos, né, durante esses últimos anos, da janela de oportunidade, benefícios em relação à proteção óssea, benefícios talvez do perfil metabólico, cardiovascular, a questão dos sintomas vasomotores que sofreram aí nos últimos anos, e, por outro lado, às vezes trazem um desejo de iniciar essa terapia, não é algo que nós fazemos, né, não é da nossa especialidade, mas a grande questão é que depois da janela de oportunidade nós sabemos que existe um aumento do risco da reposição hormonal para essas mulheres, aumento do risco cardiovascular, aumento do risco cerebrovascular, risco de tromboembolia venosa, eh, e também de câncer de mama. Márcio pode falar um pouco mais sobre isso pra gente aí, mas é isso, além de terem perdido o benefício biológico, agora passam a ter um risco cardiovascular maior, apesar de que algumas poucas mulheres mantêm até próximo do final da janela de oportunidade, ainda alguns sintomas intensos, né, Márcio? Sim, nós temos ainda tem um grupo de mulheres, e não é raro, mulheres, se a gente tem 4 curvas, né, de estudos epidemiológicos muito bem desenhados, longitudinais, uma coorte muito grande americana,
eles desenharam 4 tipos de curvas de sintomas vasomotores. Nós temos aí uma curva que eles até colocam em vermelho, que são 25% delas que começam sintomas 10 anos antes e eles se perduram 10 anos, além de 10 anos após a menopausa. Então dá para a gente ver que eles têm uma progressão muito grande, esses sintomas, né. Então, algumas mulheres se beneficiam. Com relação a risco cardiovascular e AVC, Ana, a gente tem que falar, quando a gente está falando de medicamentos, que eu acho que a gente vai falar mais aí para frente, da via de administração. Esse risco reduz muito quando você muda essa via de administração. Não vou dar o spoiler aí, que senão a Mariana vai ficar brava com a pergunta dela aí, mas a gente sim tem indicação de usar para algumas mulheres sim depois dos 60 anos. Às vezes até vocês mesmos, vocês estão acompanhando uma paciente que está com alguma alteração óssea importante e vocês já estão fazendo um tratamento, o estrogênio pode ser um aliado, né. Eu fiz uma vez um editorial que foi muito interessante, ele foi muito lido, porque a gente fez uma brincadeira. Para dançar o tango, a gente precisa de 2 pessoas. Não tem como a gente fazer o tratamento do osso sozinho, então nós temos que ter 2 juntos. O estrogênio seria um dos pares desse casal do tango, né. Então, eu acho que é uma coisa interessante a gente pensar também, não só na indicação de sintomas, mas como um apoio, tanto de vocês da geriatria ou mesmo de algum outro colega da endócrino ou da reumato que está tratando esse osso, para a gente poder ajudar essa mulher, né, e tentar entrar com essa terapia, apesar dela ter perdido alguns benefícios, né. Teria maiores riscos? Pode até ter maiores riscos, mas desde que você vai dirimir esses riscos, fazendo uma estratificação mais aguçada ou mais apurada desses riscos, principalmente os que você falou, cardiovasculares. Muito legal essa analogia que você faz, né, Márcio, que a gente pensa, assim, na saúde óssea, na saúde muscular, mas especialmente na mulher, na saúde hormonal, que faz total, sentido, né. Ana traz, questionamentos extremamente pertinentes e a paciente às vezes chega e já perdeu já o período que poderia se beneficiar, até realmente com desfecho já, né, de fratura, enfim. E aí a gente segue perguntando que muitos medos afastam as mulheres, né, dessa terapia hormonal na menopausa. Medo do câncer, medo de ganho de peso, medo de até quando, né, eu vou fazer essa medicação, ou seja, é quanto tempo, né, doutora, que eu vou tomar. E fala pra gente, Márcio, o que que é mito e o que realmente merece atenção? Bom, a gente não pode falar que a terapia hormonal, o estrogênio, ele induz um câncer, né. O que a gente pode falar é que é o seguinte, se a paciente tem um câncer oculto na mama, esse estrogênio pode, de certa forma, acelerar o crescimento daquele câncer oculto. Mas antes disso é importante a gente falar câncer de mama. Não tem como a gente mudar a estatística, Ana e Mariana, são 14%. É o câncer mais comum da mulher. Isso não tem como mudar. O que que nós podemos mudar? Fatores de risco. E aí, quais são os 3 principais fatores de risco? Sedentarismo, alcoolismo e obesidade. Como que a gente quer falar em câncer de mama se nós não controlamos esses 3 fatores de risco? Se eu controlo esses 3 fatores de riscos, eu já reduzo em muito, ela vai cair junto com a população geral. A parte genética precisa ser avaliada quando você tem um componente genético. Márcio, o que que a gente pode fazer? A gente hoje usa algumas ferramentas, Mariana e Ana, né, eu logo vai sair um artigo meu, e a gente está utilizando uma nova ferramenta para os colegas que estão nos assistindo, é uma ferramenta que chama CanRisk. Ele nos ajuda, ele não vai direcionar se eu vou usar ou não a terapia hormonal. Ele me ajuda a esclarecer para o paciente qual que é o risco dela, se ela tem um risco baixo, se ela tem um risco intermediário, se ela tem um risco muito alto, para a gente tomada da decisão, porque a decisão é compartilhada, né? Se a paciente tem muito sintoma e a qualidade dela de vida está ruim, nós vamos pesar a balança para o tratamento, ok? Então é muito mito falar que hormonoterapia, toda hormonoterapia aumenta o risco de câncer de mama. Epidemiologicamente, existe um pequeno aumento que ele é considerado muito raro. A gente tem uma classificação na Organização Mundial de Saúde que fala se o evento é raro, se ele é comum, se ele é pouco comum, se ele é frequente. Então ele é considerado um evento muito raro. Quando a gente distribui isso para os tipos e as vias de administração da terapia hormonal,
faz toda a diferença, que eu acho que mais para frente a gente pode comentar isso, mas se quiser também a gente já pode adiantar. Mas então isso é muito um mito. Com relação a peso, Mariana, existe um estudo muito interessante, esse que eu falei, dessa coorte americana, que eles observaram que mulheres na transição menopausal, se elas não fizerem nada de atividade física, eu peguei um grupo de mulheres e acompanhei, elas vão ter aproximadamente um ganho de 8% ao ano de gordura corporal. Essa gordura corporal diminui após a menopausa. E isso associa essa gordura abdominal às alterações de carótida, que são esses vasos do pescoço, né? Quando se você pega essa paciente e faz o tratamento hormonal, você não incrementa um risco de ela ter obesidade do que ela já tem. Você não está aumentando o risco para ela. Ela precisa de controlar. Pelo contrário, a gente já tem estudo comparando as novas drogas para perda de peso injetáveis. Tem um estudo pequeno associando estrogênio, mais essa droga, e no outro grupo só o estrogênio sem a droga. É lógico que se observou uma perda de peso muito mais significativa neste grupo que estava usando as 2 drogas do que aquele grupo que estava com estrogênio. Porque outra coisa que é importante de deixar claro, que o estrogênio, ele melhora o padrão de distribuição de gordura, ele não vai fazer a mulher perder peso, mas que ele melhora o padrão, ele melhora, porque ele vai fazer essa gordura sair, vamos dizer assim, se a gente poderia dizer, trazer um padrão de gordura androgênio para uma gordura que é comum da mulher, no quadril, que é uma gordura que não é ruim metabolicamente. A gordura ruim é abdominal, né? Então, esses 2 mitos eu acho que a gente tem que tirar. O que engorda realmente são os nossos hábitos de vida. Se a gente não controlar os nossos hábitos de vida, nós vamos engordar realmente. Muito bom, Márcio. E aí, Ana, nem toda mulher então pode ou deve receber, né, e fazer essa terapia hormonal na menopausa. E como o geriatra avalia então esse risco, benefício e as alternativas quando a reposição não é indicada? Fala pra gente. Então, Mariana, como vocês mesmos disseram, a terapia ela precisa ser individualizada, né? Então, tudo vai depender de quem é essa mulher, qual é a idade dela, quais foram os fatores de risco que impediram a reposição hormonal, quais são os sintomas que ela tem. Alguns sintomas podem até ser manejados com algumas medicações farmacologicamente, né? Então, para os sintomas vasomotores, a gente pode usar alguns antidepressivos em baixa dose, gabapentina, para os sintomas de humor, para os sintomas urogenitais, mas pensando, nessas repercussões sistêmicas e no envelhecimento, toda a trajetória dessa mulher, como a maior parte de todas as doenças crônicas, né, e os manejos de saúde do ser humano que envelhece, as medidas não farmacológicas que passam por estratégias do estilo de vida são fundamentais nessa fase, né. Então, atividade física e cada vez mais na menopausa é extremamente importante para o controle de uma série, de uma constelação de sintomas, controle do peso, controle dos sintomas de humor, por exemplo, a alimentação que pode ter relação inclusive com alguns sintomas vasomotores, os exercícios contra a resistência que vão ajudar no controle da sarcopenia, ingestão de proteína adequada, consumo de cálcio, vitamina D para a saúde óssea, o sono de qualidade, a manutenção dos vínculos sociais, que nessa fase da vida vai ajudar a dar um suporte imenso. Então, mais uma vez pensando na menopausa aí como um ponto crítico para a trajetória do envelhecimento e para a adoção de, estratégias de estilo de vida que possam ser levadas junto com a mulher para as próximas décadas até a idade avançada. Muito bom, tanto Ana e Márcio contemplam os fatores modificáveis, né? Eu não sei vocês, mas eu acho extremamente desafiador no consultório, na prática diária, a gente implementar e convencer, principalmente manter, né? E como é benefício que a gente traz os fatores modificáveis para todas as doenças. Então, o Márcio contempla, né, o câncer de mama, que é o mais comum, e essa correlação com obesidade e sedentarismo. Então, a prática do exercício físico, como tem impacto, assim como uma alteração alimentar também, Ana traz da mesma forma. E outra coisa que o Márcio fala, né, esse estudo, as medicações hoje, né, para trazer perda de peso, como está comum,
Mas em relação também ao que eu faço, né, o que eu adoto no meu dia a dia em relação a isso, até para manutenção dessa perda de peso a longo prazo, e essa contribuição que o Márcio traz do estrogênio em relação à distribuição de gordura. Então, assim, eu faço exercício, se eu for, né, individualizada, contemplada a usar a terapia hormonal, isso me ajuda em relação a essa distribuição de gordura e o benefício que traz. Então eu acho que tudo se soma. Né, eu acho que tudo, traz aí, um benefício final, né, que seja muito positivo. Então, seguindo, né, Márcio, hoje existem diferentes formas de realizar a terapia, hormonal na menopausa. Vias de administração, você tinha começado a falar um pouquinho, tipos de hormônio e combinações. Quais são as principais opções disponíveis atualmente? E como essa escolha pode impactar a segurança e a adesão do tratamento a longo prazo? Ô, Mariana, obrigado por essa pergunta é extremamente importante, né. Eu vou dividir para facilitar didaticamente em via oral e via não oral. Quando a gente fala em terapia hormonal, uma outra coisa também importante, a gente fala terapia hormonal sistêmica, via oral ou via não oral, e a terapia hormonal vaginal, que é exclusiva para o tratamento dos sintomas urogenitais, que não tem absorção sistêmica, que pode ser usado mesmo em pacientes sob tratamento de câncer de mama. Então, falando exclusivamente da terapia sistêmica, que é o que a gente está abordando aqui, a gente tem a via oral. Para a mulher que a gente vai, então, dividindo ainda, mulher que tem o útero, por exemplo, mulher que não fez a esterectomia ou que fez a esterectomia por algum motivo. Se ela fez esterectomia, por motivos não importam quais, ela não precisa de usar o progestagênio ou a progesterona natural, tá? A mulher que tem o útero, ela tem que usar ou o progestagênio ou a progesterona natural, porque o estrogênio isolado vai estimular o crescimento do endométrio. Então você tem que usar vamos dizer, um contrabalanceador deste estrogênio. Quando usamos o estrogênio pela via oral, infelizmente nós temos o fenômeno da primeira passagem hepática. Além do que, se a gente for usar o estradiol, que é o estrogênio mais potente da mulher, ele, ao passar pelo fenômeno da primeira passagem hepática, ele vai ser convertido em estrona, que é um estrogênio mais fraco, né? E tem alguns estudos evoluindo aí para estrona e mais algumas coisinhas para frente que depois a gente vai ver o que que isso se revelou, né? Então, o estrogênio pela via oral ele não poderia ser indicado para paciente com comorbidade, Mariana e Ana, né, a gente sabem disso. Então, paciente hipertensa, diabética, ou que tem alguma outra comorbidade, ou uma paciente lúpica. "Ah, paciente lúpica pode usar hormônio?" Pode, desde que não seja o estrogênio pela via oral, né, então nós vamos optar pela via não oral. Quando nós temos estrogênio pela via oral, nós temos a via de gel, que é um gel que se usa sobre a pele, diário, um adesivo que se usa também colando na pele 2 vezes por semana, e hoje nós temos também disponibilizado um spray que você faz, pulverizações diárias também sobre a pele. E nós temos, Canadá e Estados Unidos, um anel vaginal, que eu não sei se vai chegar no nosso país, de estrogênio, que ele é colocado, inserido dentro da vagina e ele dura 90 dias. Então são 90 dias de terapia estrogênica sistêmica, apesar de estar vaginal, ele vai ter absorção sistêmica, ok? Então essas são as vias. Então faz toda a diferença quando você fala em via. Especificamente para as mulheres que têm útero, um outro ponto importante, quando se fala em risco cardiovascular em mama, os estudos observacionais mostram que a progesterona natural seria mais adequada, porque ela tem um efeito neutro sobre o sistema vascular. Então ela não interfere nas ações benéficas do estrogênio. Então ela seria um perfil ideal para aquelas mulheres com um maior risco cardiovascular. Não que os outros progestínicos também possam ser usados. A progesterona natural só é absorvida se usada a via oral ou via vaginal. A progesterona não pode ser manipulada e usada pela pele, porque ela não é absorvida. Isso tem que ficar claro para a população leiga e para os médicos. Uma outra forma, que isso é muito importante, Mariana, a gente recebe muitas pacientes com medicações manipuladas usando progesterona pela pele e ela não é absorvida.
ela só é absorvida pela via vaginal ou oral. O único derivado da progesterona que é absorvido pela pele é o que tem um sistema que se usa, que é o adesivo combinado estradiol com a norethisterona, que é um derivado. Aí ele absorve pela pele, ok? Nós temos uma outra forma de administração nova de progestagênio, que é o DIU, que tem o levonorgestrel, que é um derivado da progesterona natural, que também pode ser usado para a proteção desse endométrio em mulher que está fazendo a terapia estrogênica, que seja via oral ou que seja via não oral. E um outro detalhe que a progesterona natural tem um benefício e somente esse. Ela não tem benefício no sistema nervoso central, para melhorar a cognição, para diminuir risco de Alzheimer. Estou aqui com especialistas e a gente precisa colocar o dedo nessa história e precisamos falar. Mas ela tem um benefício muito interessante, porque ela quebra numa substância, é um nome complexo, chama alopregnenolona, quando usado pela via oral, que vai ter uma ação num receptorzinho lá no cérebro que chama GABA e que vai melhorar o padrão do sono dessas mulheres. E também tem estudo somente com a progesterona em mulheres na perimenopausa, estudo randomizado do grupo canadense da professora Pryor, que eles utilizaram progestínico e observaram uma melhora na sudorese noturna, no padrão do sono e uma redução interessante nos sintomas vasomotores. Então eu acho que eu consegui fazer um parâmetro geral aí. Se precisar de mais alguma coisa, me chama aqui. Não, bom demais. E assim, como é importante, né, Ana, a gente falar sobre isso, é a relevância de ter o podcast, sabe? Eu acho que a rede, a difusão de informação, e a gente está aqui com especialistas falando sobre esse assunto, como é importante, porque se vende muita coisa, né? Se faz propaganda de muita coisa, e como a gente coloca em risco, né, essas mulheres suscetíveis mesmo a determinadas situações. Então, assim. A gente volta, né, Márcio, para o início, assim, uma anamnese clínica bem feita, entender a história da moléstia atual, quais são as demandas dessa paciente, né, entender em relação à história patológica pregressa, a história familiar dela e elegibilidade dela, do que ela vai ser ali naquele momento, sabe. E isso tem correlação direta em relação à adesão, né, ou seja, o que eu vou prescrever nesse momento, adesão a longo prazo dessa paciente. É um plano de tratamento que você faz e organiza, né. Então como é importante isso, viu, principalmente pelas vias de administração. Então você que está nos ouvindo, preste atenção nas palavras do doutor Márcio, qualquer coisa você volta aí para você ouvir de novo. E aí seguindo, Ana, em relação à adesão ao tratamento das mulheres mais idosas, e a facilidade desse uso e o impacto na funcionalidade e na rotina dessa paciente. Conta pra gente do seu dia a dia, se você tem alguma paciente que você acompanha, que faz uso, qual foi o impacto, se você quiser trazer algum exemplo pra gente, fale por favor, Ana. Então, eu ia justamente jogar essa bola para o Márcio, viu, porque realmente, assim, a gente não vê com tanta frequência. Eu tenho até algumas pacientes que continuam usando reposição hormonal depois dos 60. Eu acho que o que Mariana está dizendo é da idosa com idade realmente mais avançada, que tem ali uma polifarmácia, que talvez até evolua ali com uma dificuldade de gerenciamento dessa polifarmácia que pode ser complexa, administração do gel ou da medicação intravaginal, né. E aí a gente, pensando na individualização, precisa pensar: essa paciente é capaz, né, de ser submetida a essa terapia de forma segura? Pode haver algum erro na administração, se ela tiver alguma queixa cognitiva e administrar ali uma dose mais alta do hormônio, isso vai ter alguma repercussão para ela. Então, porque muitas vezes é isso que eu vejo, as poucas pacientes que eu tenho são pacientes que já usavam aquela terapia há décadas e continuam usando. Às vezes vocês fazem os ajustes de dose, né, Márcio? Diminui um pouco a dose do hormônio. Mas conta pra gente então, assim, as pacientes mais idosas que você tem, até quando você geralmente costuma fazer, e como é que vocês vão fazendo esses ajustes da posologia, da administração?
à medida que a paciente vai envelhecendo aí mais, ao longo do Na verdade, essa pergunta é interessante, Ana, porque, na verdade, a gente não estabelece um prazo para essa mulher usar o hormônio. Não existe, ó, eu vou usar 10 anos. Tinham essas contas aí, você tem que usar 5 anos, porque depois de 5 anos aumenta o risco de câncer, né? Eu falo que sintoma ele não tem prazo de validade, né? Tem paciente que vai ter sintoma. Se você tira, ela volta a ter sintoma, né? A questão que é muito importante que você colocou, se a pessoa consegue gerenciar o uso dessas substâncias, eu acho que ainda ela consegue usar a medicação, né. A vaginal, eu acho que a gente consegue prolongar ela por muitos anos, porque vocês pegam o idoso e o idoso que não usa a terapia hormonal, ele acaba fazendo infecção urinária de repetição. E vocês melhores do que nós, sabem a repercussão dessa infecção urinária no idoso, né, pode matar, né. Então eu acho que a terapia vaginal ela tem um fato importante da gente ter que reafirmar isso sempre, mesmo usando para a cuidadora dessa idosa, que continue fazendo, que se ela não tem capacidade de usar, que se use essa terapia tópica para melhorar esse epitélio vaginal da mulher. Com relação a tempo, eu posso dizer um exemplo prático de meu consultório. Minha paciente mais longeva usou até os 80 anos. Então, o que que a gente tem de conceito de idade hoje, né? O que que é uma mulher hoje de 60, de 70, de 80, comparando hoje, 2026, com uma mulher da década de 40, da década de 50, fazendo esses 3 faixas etárias, né. Hoje a gente observa, eu não sei, a gente também está avaliando muito repercussões dos sintomas da menopausa na vida laboral. O tanto que isso impacta e a gente tem perda de funcionalidade, perda money dessas mulheres, porque elas param de trabalhar em função dos sintomas. Isso é um custo para o país. E a gente está vendo uma direção muito grande de um grupo, de uma procura por esse profissional mulher entrar no mercado de trabalho, uma mulher que está na madurez. No momento que ela está na menopausa, né. Então, é uma coisa que é um movimento muito grande. Eu tenho mulheres no meu consultório que não acreditam a idade que têm, de tão bem cuidadas que elas estão. Então essa longevidade, cada vez a gente vai julgando mais para frente. Não sei onde vamos parar, não tenho essa resposta para te dar. O que eu falo aqui é: vamos usar o hormônio até o próximo ano. E o próximo ano nós vemos. Ah, mas aí vai, né? O próximo ano ela volta melhor do que o ano anterior. Aí fala: não me tira meu hormônio, porque eu quero estar melhor para o próximo ano. Então, é uma conversa que a gente vai tendo. Já tem alguns editoriais, meninas, que já têm saído, né, nos grandes nossos revistas de menopausa, é assim, títulos: Por que não usar após 60 anos? Por que parar de usar o hormônio? Vários cabeças pensantes, grandes pesquisadores, ex-professores nossos, né, a gente também faz algumas coisas a respeito, então essa pergunta é muito interessante, que eu sempre falo: "Não tem uma data para parar", mas se a pessoa também decidir por parar, vamos parar, só que ela tem as repercussões que eu acho que você também pode falar, as repercussões da parada no osso. A gente vai ter que cuidar desse osso dela, porque ela não vai ter mais a proteção do estrogênio, né, por exemplo. Márcio, é muito interessante isso que você está trazendo. E, assim, uma dúvida que eu sempre pergunto é: quando parar? Porque aí você diz assim: a gente vai avaliando a mais um ano, né? Se ela estiver se beneficiando, a gente mantém. Mas existem motivos estabelecidos para parar? Por exemplo, se ela tiver algum evento cardiológico, se ela tiver um evento cerebrovascular. Sim, eu acho que a questão o que a gente tem de contraindicação absoluta? Tratamento de um evento embólico agudo, tratamento de um AVC, tratamento de um infarto, aí esse é o momento de você parar a medicação, né. A não ser que, né, por exemplo, a sociedade britânica, ela chocou um pouco a comunidade, porque ela coloca que mesmo em paciente pós-infarto, você poderia usar. Se a paciente tiver um bom controle e o sistema vascular, o endotélio vascular delas ainda está bom, ainda está preservado, não tem por que você não usar e deixar essa mulher tão sintomática, né. Eu tenho paciente no ambulatório meu do Hospital das Clínicas da UFMG,
pós-infarto, pós-transplante, que está usando terapia hormonal. É lógico que essa avaliação, meninas e quem está nos ouvindo, é uma avaliação que não é só minha, é uma decisão compartilhada com vários profissionais. Eu tenho um cardiologista que acompanha as mulheres pós-transplante, eu tenho um cardiologista intensivista que está avaliando essa mulher, eu tenho um hematologista que está avaliando, eu tenho uma reumatologista, eu tenho um endocrinologista, é um grupo grande. Quando a gente avalia, eu sou vamos dizer assim, um aficionado à terapia hormonal, chega para mim, eu falo: "O não é a última coisa, vamos tentar o sim?", né, que é a terapia hormonal. É lógico que a gente está aqui num papo informal, né, mas com muita evidência científica. Ninguém vai fazer nada sem evidência científica. Nós sempre baseamos na melhor evidência científica das nossas grandes sociedades de menopausa. Maravilhoso. Falar que é bom e tá bom demais. E é muito interessante isso. Quem é essa mulher? Qual o propósito de vida dela? O que que ela deseja? Sabe? A gente não vê de forma correlacion assim, de forma só, né, Ana, de forma isolada a idade cronológica. Ah, 60 e 80, cara, quem é essa mulher do ponto de vista funcional? E algo que o Márcio traz que é fundamental, existe uma coisa chamada decisão compartilhada. E essa interlocução que está existindo aqui, que deve existir na prática diária, geriatra, gineco, cardiologista, ou seja, trocar com os profissionais, quem se beneficia sempre é a paciente. Então, assim, aquele medo, às vezes, que a gente tem, né, Márcio, de prescrever ou não desprescrever, manter, nossa, mas a gente desprescreveu, ela piorou tanto, ela estava tão melhor antes, será que a gente volta? Troca com um profissional, leve para ele, né? Coloque aí, avalie os fatores de risco e como isso está impactando na vida dessa paciente, né? Quem é ela e o que faz sentido para ela. Eu acho que isso faz toda a diferença. Bom, a gente está chegando ao fim, eu sempre lamento quando chega ao fim, né? Mas eu queria que Márcio trouxesse para a gente, se você pudesse, Márcio, deixar uma mensagem para as mulheres nesse mês das mulheres. Qual seria o principal conselho sobre autocuidado, envelhecimento e saúde hormonal? Fala pra gente. Quando você me pergunta, eu estava pensando, né, eu acho que se eu pudesse dar um conselho, e eu vou usar o que nós da IMS, a IMS é a nossa Sociedade Internacional de Menopausa, e a Ana colocou isso muito bem, e eu vou colocar mais algumas coisas. Eu acho que o conselho que eu daria para as mulheres, a primeira coisa é a mudança no estilo de vida, né, a tal da medicina do estilo de vida. Então, fazer atividade física regular, mas não a atividade física que ela fazia com 20, 30 anos, ela vai ter que aumentar essa atividade física. Às vezes ela fazia menos e conseguia ganhar muito mais músculo do que agora. Ela vai precisar de uma atividade física mais controlada, ela vai precisar de um personal, ela não pode fazer isso sozinha. Ela precisa de ter alguém acompanhando ela, né, que é o ideal. Evitar os hábitos nocivos de álcool e tabagismo, né. Uma dieta que seja o mais próximo possível da dieta do Mediterrâneo. O que que é essa dieta do Mediterrâneo? Gente, vamos dar uma gulgada, olha lá no Google e joga dieta do Mediterrâneo. É a dieta, é lógico que nós não estamos no Mediterrâneo, muito mais próximo a gente usar essa dieta, melhor. Uma outra coisa importante, higiene do sono, é extremamente importante. Manter um bom convívio social. Você citou, Mariana, do isolamento, a Ana também citou o isolamento que essas mulheres entram. O contato social é muito importante. Eu acho que se a gente fizer, utilizar esses pontos principais dessa medicina do estilo de vida, nós vamos melhorar o cardiovascular, que é o que mais mata a mulher nesse período de transição para pós-menopausa, não é o câncer de mama, são as doenças cardiovasculares. Eu acho que esse é o conselho. Se você está seguindo bem isso, lógico que a terapia hormonal vai vir como um adjuvante para melhorar a sua condição, né. Lógico que às vezes: "Ah, doutor Márcio, eu não consigo porque eu estou com muito sintoma", então eu trato e você vai melhorar aplicando esses pontos importantes da medicina do estilo de vida. Esse é o meu conselho: viver bem, viver socialmente, fazer sua atividade física regular, comer bem, diminuir, que é o outro fator que eu esqueci de falar, tentar reduzir esse estresse. É difícil? É difícil para todo mundo, mas nós temos que fazer um movimento para reduzi-lo. Não adianta, gente, o problema está ali, nós temos que resolvê-lo. Não adianta a gente acumular mais, né. Então, este seria o meu conselho para as mulheres. Ana, passo para você.
Traz para a gente a visão geriátrica, gerontológica, um pouquinho, e em relação a um conselho também que você daria para essas mulheres. Então, do ponto de vista do envelhecimento, da geriatria, o que eu acho que a gente precisa pensar é que esse período da transição menopausal é um período de uma janela de oportunidade perfeita para prevenção, para um trabalho para o envelhecimento saudável. Então, talvez as primeiras estratégias ali para se construir envelhecimento saudável precisam já ser iniciadas nessa fase, como o Márcio falou, introduzindo com mais intensidade as estratégias de estilo de vida. Mas antes disso, o que eu deixaria de mensagem é que as mulheres ali a partir dos 40 comecem a prestar atenção nas mudanças do seu corpo, né? Eh, Hoje em dia, como mulher, o que eu acho que talvez seja mais preocupante em relação à menopausa é que as mulheres realmente não têm acesso à informação, né. A maior parte das mulheres não tem acesso à informação de que o climatério se dá nessa faixa etária entre 40 e 50, e que muitos sintomas que acontecem nessa fase são relacionados a alterações hormonais, muitas não compreendem o que se passa, essa labilidade de humor, essa questão cognitiva, atencional, e acabam sofrendo com isso e também não buscando ajuda especializada para lidar com esses sintomas. Então, acho que talvez o mais importante a deixar aqui é que comecem a se observar, busquem informação e busquem ajuda especializada, além das estratégias de estilo de vida. Muito bom de verdade. Então, cuidar da saúde da mulher é compreender que cada fase da vida envolve desafios e oportunidades específicas. Algo que o Márcio traz que é importantíssimo, informação de qualidade é essencial para a tomada de decisão consciente. A gente falou tanto sobre decisão compartilhada e individualizada perante essa paciente que nos procura. E que essa conversa contribua para que mais mulheres busquem acompanhamento médico adequado, como a Ana traz, promovendo autonomia, dignidade e qualidade de vida. E para o aprimoramento de práticas assistenciais baseadas em evidência e com cuidado cada vez mais individualizado. Agradeço demais a presença de Márcio e de Ana Cristina Canedo. Sempre é um prazer estar aqui, participar, aprender. Siga esse SBGG Oficial nas redes sociais e até o próximo episódio do SBGG Cast. Este episódio do SBGG Cast está disponível no Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast e YouTube. Siga a SBGG no Instagram, @SBGG Oficial.